Amigos da Rádio Voz Bahá'í, ainda no célebre livro Resposta a Algumas Perguntas, Abdu'l-Bahá afirma que figuras sensíveis e símbolos devem ser usados para transmitir conceitos intelectuais. Diz Abdu'l-Bahá: um ponto muito importante no esclarecimento dos assuntos já mencionados e de outros de que vamos tratar, para que a essência dos problemas sejam compreendida, é este. Há duas espécies de conhecimento humano. Uma é o conhecimento das coisas perceptíveis aos sentidos, isto é, aquelas percebidas pela visão, pelo ouvido, pelo olfato, pela gustação ou pelo tato. Coisas chamadas objetivas ou sensíveis. Assim dizemos que o sol, por ser coisa visível, é objetivo. Do mesmo modo, os sons são sensíveis porque os ouvidos os percebem. Os perfumes também o são, já que podem ser inalados e percebidos pelo olfato. Os alimentos são sensíveis porque o paladar percebe sua doçura, sua acidez ou sua salinidade. O calor e o frio são sensíveis por serem percebidos pelo tato. Dizemos que tudo isso são realidades sensíveis. A outra espécie de conhecimento humano é a intelectual, isto é, uma realidade do intelecto não tendo forma externa, não ocupando lugar, nem sendo perceptível aos sentidos. O poder do intelecto, por exemplo, não é sensível. Todas as qualidades interiores do homem são realidades intelectuais e não coisas sensíveis. Assim, o amor é realidade mental e não sensível. Porque o ouvido não o ouve, os olhos não o veem, o olfato não o percebe, a gustação não o discerne, nem o tato o sente. Até mesmo o éter, cujas forças são, segundo a física, calor, luz, eletricidade e magnetismo, é uma realidade intelectual e não sensível. Também a natureza é, em essência, uma realidade intelectual e não sensível. O mesmo se pode dizer do espírito humano. A fim de explicarmos essas realidades intelectuais, somos obrigados a usar figuras sensíveis, desde que nada há na existência exterior que não seja material. Para podermos esclarecer, pois, a realidade do espírito, sua condição, seu estado, devemos empregar em nossas explicações as formas de coisas sensíveis, visto ser sensível tudo o que existe no mundo exterior. A tristeza e o contentamento, por exemplo, são coisas intelectuais. Quando desejamos expressar estas qualidades espirituais, dizemos: meu coração se comprime, ou meu coração se expande, embora propriamente o coração humano não se possa comprimir nem se expandir. Somos apenas constrangidos a recorrer a figuras sensíveis, a fim de explicarmos esses estados intelectuais ou espirituais. Outro exemplo. Tal pessoa, dizemos, fez grande progresso. Ainda que esteja no mesmo lugar ou a posição de tal homem foi elevada, se bem que ele, como nós todos, esteja sobre a terra. Esse progresso e essa elevação são estados espirituais, realidades intelectuais, mas, a fim de explicá-las, recorremos a figuras sensíveis, por não haver no mundo exterior nada que não seja sensível. Assim, o símbolo do conhecimento é a luz, e o da ignorância a escuridão,
Mas será que o conhecimento, seja luz sensível, ou a ignorância, escuridão sensível? Não, são apenas símbolos. São estados intelectuais, mas quando queremos expressá-los exteriormente, chamamos o conhecimento luz e a ignorância escuridão. Dizemos, meu coração estava em trevas e iluminou-se. Essa luz do conhecimento e essa escuridão da ignorância são realidades intelectuais e não sensíveis. Mas a fim de explicá-las em termos do mundo exterior, temos que lhes dar uma forma sensível. Evidentemente, a pompa que desceu sobre Cristo não foi pomba material, mas apenas o símbolo de um estado espiritual. A fim de torná-lo compreensível, empregou-se essa figura. Diz o Velho Testamento que Deus apareceu na forma de uma coluna de fogo. Isso não significa forma material, mas uma realidade intelectual expressa por uma imagem sensível. Cristo diz, o Pai está no Filho e o Filho está no Pai. Estava Cristo dentro de Deus ou Deus dentro de Cristo? Não, em nome de Deus. É um estado intelectual expresso por uma figura sensível. Desejamos agora explicar as palavras de Bahá'u'lláh quando diz: Ó Rei, em verdade eu não era mais que um homem qualquer, adormecido em meu leito. Os sopros do mais glorioso passaram sobre mim e me deram a conhecer o segredo de tudo quanto existe. Isto não provém de mim, mas do poderoso, do sábio. Isso se refere ao estado de manifestação. Não é sensível, é uma realidade intelectual, isenta e livre do tempo, quer seja passado, presente ou futuro. É uma explicação, uma analogia, uma metáfora, não devendo ser interpretada literalmente. Não é um estado que possa ser compreendido pelo homem. Dormir ou despertar é passar de um a outro estado. O sono é a condição do repouso, a vigília do movimento. O sono é o estado do silêncio, a vigília o do falar. O sono é o estado do mistério, a vigília é o da manifestação. Existe uma expressão tanto persa como árabe, na qual se diz que a terra estava adormecida e com a vinda da primavera despertou, ou que a terra estava morta e ressuscitou quando veio a primavera. Essas expressões são metáforas, alegorias, explicações místicas no mundo da significação. Em resumo, os santos manifestantes sempre foram e hão de ser realidades luminosas, não podendo haver em sua essência mudança ou variação alguma. Antes de se manifestarem, estão silenciosos, quedos, como se dormissem. Após sua manifestação, falam e estão iluminados, como quem despertou.